Olá, você que acompanha o Bola é Nossa aqui pelo gentedeopinião.com.br. Prazer e uma honra estar com vocês mais uma vez aqui no nosso encontro semanal. Eu, João Dalmo da Silveira, e hoje com um convidado especial, diretamente do sul do país, Ademir Zago. Ademir Zago, que conhece muito bem Porto Velho, conhece muito bem Rondônia, está por aqui, vai bater um papo. Ademir, que é lá da Rádio Clube FM de Londrina, 95.7. Ele que acompanha para e passo o Leque, o Londrina Esporte Clube, o meu Tubarão, meu segundo time é o Tubarão, o Londrina, que eu fui várias vezes assistir jogo, tanto no VGD quanto no Estádio do Café. O meu tio ajudou a construir o Estádio do Café, meu tio que mora aqui em Santo André, que o João Dalmo foi e conheceu muito bem. João Dalmo da Silveira, pela Rádio Rio Madeira FM 105.9, e eu aqui diretamente de São Paulo. Tudo bem com você, Ademir? Prazer estar com você por aqui, meu caro. Prazer, Vanderlei. Tudo bem? Grande satisfação, uma alegria muito grande rever o amigo, rever também João Dalmo, amigo dos velhos tempos da imprensa de Porto Velho, né? Falar em imprensa de Porto Velho e não falar de João Dalmo, então não existe isso aí. Tem que falar de João Dalmo da Silveira, um dos primeiros baluartes do microfone esportivo do rádio rondoniense. Está na história. Grande prazer, viu, João Dalmo? E também a você, Vanderlei. Prazer muito grande participar aí com você deste bate-papo. João Dalmo da Silveira, tudo bem com você? Beleza. Final de semana foi animado, né? Foi. Muito gostoso. Beleza, Vanderlei, beleza, Ademir. É um prazer enorme, Ademir. Você não sabe quanto você me dá uma alegria em rever e dizer que a recíproca é verdadeira daquilo que você me deseja. E eu sou um dos mais antigos, né? Um dos primeiros aí dá a impressão que eu nasci com a castanheira do estádio Aloysio Ferreira, né? Não é bem por aí. Mas Ademir, é uma satisfação enorme tê-lo aqui no programa Bola é Nossa. Você sabe que o programa chama-se A Bola é Nossa porque foi o primeiro programa que eu apresentei na TV Rondônia, Canal 4, no dia 13 de setembro de 1974. O primeiro programa que foi ao ar na televisão de TV Rondônia foi o programa A Bola é Nossa. Eu e meu companheiro Miguel Silva, que está nos assistindo lá do lado do senhor. Né? E o governador era, se eu não me engano, Marques Henriques. Marques Henriques. E você sabe por que surgiu esse programa, né? Porque o governador queria assistir a Copa de 74 e não tinha transmissão para Rondônia. Ele mandou buscar os aparelhos e montou uma TV para assistir essa Copa. Essa é uma outra história, porque o programa Bola é Nossa, ele foi pro ar na TV Rondônia, a primeira emissora comercial que existe aqui no estado. Na realidade, a TV educativa que o governador montou para que nós pudéssemos assistir os tapes dos jogos da Copa da Alemanha, né? Era a TV educativa, foi uma TV improvisada, né? Era um transmissor com uma câmera. Aí passavam os filmes do Daniel Boone, aquele pessoal. Aí o rapaz que veio montar a televisão, ele era da Rede Globo, que aliás, o transmissor e a câmera foi cedida pela Globo do Rio, cujo o Roberto Marinho era amigo do coronel Marques Henriques. Então, cedeu para que ele montasse essa repetidora, seria uma repetidora. Montaram lá no Palácio do Governo, né, para a gente assistir os jogos da Copa do Mundo, que eram gravados em Manaus. No dia seguinte a gente assistia o tape do jogo aqui. Já ouvia no rádio tudo, já sabia o resultado, mas no dia seguinte assistia o tape do jogo. E nessa brincadeira, o rapaz, o técnico, o engenheiro que veio montar a televisão, falou assim: olha, vocês têm alguém aí que faz esporte? Não querem fazer um programa ao vivo? Você dá para fazer ao vivo também, totalmente improvisado. Aí
nós fomos contactados lá na Rádio Caiari, aí foi para lá eu, José Ribamar, Walter Santos, Agdo Melo, José Wilton Guedes, Elvestre Johnson. Aí nós formamos 2 equipes, né? Uma apresentava o programa num dia e outra apresentava o programa no outro dia. E o nome do programa, aí sim, aí foi Telebol, era o nome do programa. Então, mas eu citei isso aí, que eu queria que você contasse que você não viu o dilúvio da TV, da crônica esportiva de Rondônia, mas você pisou no barro. Eu queria que contasse que você estava lá. A finalidade foi essa. Você, então, iniciou a crônica esportiva do estado de Rondônia com esse pequeno projeto, né, Dalmo? Exatamente, Ademir. A gente, como você falou, né? A gente desbravou praticamente isso aqui porque não tinham. Então, as primeiras transmissões fora do estado, que era o território, né? Ainda não era estado, as primeiras transmissões. Para você ter uma ideia, a gente, quando fala isso hoje, a meninada não acredita que a gente, para fazer uma transmissão ao vivo do estádio Aloysio Ferreira, o Abemor, que era o nosso técnico de externa, ele esticava um fio de poste em poste, e esse fio ia do estúdio da Rádio Caiari, que ficava na Carlos Gomes, próximo da Catedral, e esse fio ia até lá no estádio. Então, ele esticava, com a escada nas costas, de bicicleta, olha só, de bicicleta, ele ia com a escada nas costas, esticava o fio e deixava o fio esticado. E quando quebrava, quando dava um temporal que quebrava o fio, a gente chegava no estádio, Ademir, ele armava todo o equipamento, alô estúdio, e nada do estúdio atender. Aí ele olhava para mim, olhava para o Walter Santos e dizia assim, tem algum fio quebrado. Aí ele saía do estádio até a rádio, fiscalizando onde é que estava quebrado o fio, até achar. Quando ele achava o fio, ele emendava. Então, Vanderlei, desculpa aí entrar nesse assunto, que não era o assunto, cara, mas me conte rapidinho da onde que você e José Ribamar transmitiram o jogo que o Garrincha jogou no campo do Cefá, ali atrás, em frente à rádio. Você e José Ribamar transmitiram esse jogo e eu estava lá, vendo o Garrincha jogar nessa partida. De cima da marquise da rádio. Na 17ª Brigada ali? No campo da 17ª Brigada ali? De cima da marquise da rádio, né? Naquela varanda ali, né? Naquela varanda ali, né? Só ele lá em cima, e eu estava com um aparelho, e eu entrevistei o Garrincha, né? Eu estava com um aparelho, já estava moderno, essa época já estava muito moderno, porque eu tinha aquele 72, né? 72, né? 72. Eu já tinha aquele aparelho que tinha uma antena enorme e que como era próximo da rádio, o estádio ali próximo da rádio, o sinal chegava perfeito. Então eu me movimentei dentro ali do gramado todinho, entrevistei o Garrincha. Eu tenho uma foto com o Garrincha dessa. Tenho uma foto com ele. Então nós fazíamos, sei lá, coisas que hoje em dia a meninada diz, não acredito que isso aconteceu. Não imagina, né? Não imagina. O assunto não era esse, desculpa aí, viu, Vanderlei? Não, mas vou falar um negócio para vocês. Vocês estão me entrevistando, O negócio é o seguinte. Primeiro que vocês estão falando de coisa que eu não tinha nem nascido ainda, que eu sou de 76, vocês estão falando de 72. E isso é uma aula de história. Aí vão um recado para os empunhadores de microfone de hoje, de Porto Velho, que eu respeito. Eu sou da primeira turma de jornalismo de Rondônia, trabalhei aí, arrastei LP, transmiti jogo no estádio inteiro aí, viajei transmitindo jogo sozinho. Eu posso falar porque eu conheço muito bem aí como é que funciona. Os empunhadores de microfone de hoje aí, você só não sabe nem de onde que vem o microfone, não sabe nada e tal, só sabe que é ligar e falar, fala por telefone. A dificuldade que era para se transmitir um jogo. E eu sei o que é isso aí, porque a LP, agora não tem mais LP, não, hoje é tudo Onrex, aquela coisa tal, tudo digital, não tem mais nada disso aí. Mas olha isso, hein? Estão falando de 72, já estão falando de 50 anos, cara. Nós estamos em 2022. Agora vocês me obrigaram a falar também, Ademir, já que você falou do Garrincha, quando ele veio aqui, já no final da carreira, né? Nós fomos transmitir, eu e José Ribamar, aquele jogo no Maracanã,
da despedida, quando fizeram um jogo em homenagem ao Garrincha, Sim. para arrecadar dinheiro, que ele estava numa situação já Sim, difícil, sim. né? Então fizeram a seleção brasileira e os amigos do Garrincha, né? Sim. Aí foi aquele jogo lá. E eu e o Ribamar fomos transmitir essa partida. E nós ficamos, porque o Maracanã, naquela época, não tinha. Eu acho que até hoje não tem cabine para todas as rádios que iam para transmitir esses grandes eventos lá. Aí eles alojavam a gente por trás das cabines de rádio que tinha no Maracanã. E só que lá de cima, o Ribamar muito grande, e eu também, né? 1,60 m, aí a gente praticamente não dava para ver o gramado. O jogo. Como é que ia transmitir? Qual foi a minha ideia? Eu tinha um bar lá, eu cheguei lá, arrendei duas grades de cerveja Brahma, que era Brahma, que servia lá, arrendei, amigo, me aluga aqui 2 caixas dessa aqui. O cara, não, mas me aluga, não, depois eu trago, não, depois você vai trazer as caixas. Não, eu trago, eu terminar o jogo, eu trago as caixas e tal. Aí dei uns 10 para ele lá. Aí peguei as 2 caixas e transmitimos de cima de 2 caixas de Brahma Chopp para poder ver o gramado lá do Maracanã. Que maravilha. Eu tenho várias histórias também, mas eu não quero me alongar aqui. Inclusive histórias que a gente transmitiu. Vamos fazer outros programas, né? Vamos fazer outros. Vocês estão me dando uma ideia aqui, que eu já tinha falado isso pro João Dalmo. A gente precisa fazer um documentário disso aí, gravar isso em vídeo, que isso aqui vai ser fonte de pesquisa para as faculdades, para a Uniron, para a Faro, para todas as faculdades de comunicação em Rondônia aí. A história do rádio, a história da TV em Rondônia. Cara, a gente precisa fazer isso porque assim... Vanderlei, esse cara, ele tem história que você nem imagina. A história dele é tão rica, mais talvez do que a minha, porque ele conhece. Eu sou rondoniense, nascido e criado aqui, mas não conheço o meu estado como o Ademir conhece. Hoje que ele está no Paraná, mas ele já rodou isso aqui naquela época, que era muito difícil, né? Ele vinha de Cacoal para cá, passava 3 dias, 4 dias para chegar aqui, não era, Ademir? Era difícil. Não, nós chegamos a sair de Porto Velho, isso já em outros tempos para frente, para transmitir jogo em Colorado do Oeste. Olha que loucura, cara. Terra do Robson. O Robson é assim comigo, ó. O Robson eu levava ele, eu conduzia ele nas votações, em todos A gente pode fazer outros programas aí com esse cara que tem muita história também. Viu? Tem muita história, mas olha, vou falar um negócio para você. Que aula de história, hein? Nós estamos aí há 14 minutos falando aqui, assim, eu não estou conseguindo brecha para falar da atualidade, porque está mais interessante isso aí, dessa história que a gente está falando aqui, do que, enfim, o Porto Velho perdeu para o União Cacoalense. E aí eu vou pegar o gancho aqui e já vamos falar com o João Dalmo, porque o João Dalmo acompanhou isso aí, né, pelo Campeonato Rondoniense. E temos uma final do segundo turno agora, João Dalmo da Silveira. Vanderlei, mais uma vez, o Ademir sabe disso, a capital perdendo para o interior, né? Desde que quando foi fundado o profissionalismo em Rondônia, né? Chegou às 12 horas. A capital sempre levou vantagem em cima, o interior sempre levou vantagem em cima da capital. Por quê? Porque só o Ji-Paraná tem 9 títulos, né? Só o Ji-Paraná tem 9 títulos. E a capital, eu acho que tem um título com o CFA. CFA, Genos, Genos, Rondoniense. E esse ano não está sendo diferente. Agora, nós tivemos na quinta-feira a desclassificação do Porto Velho para o Real Ariquemes, lá no estádio Gentil Valério. Foi um jogo complicado. O time do Porto Velho jogava pelo empate, mas não conseguiu. E foi um jogo emocionante porque o Real conseguiu o gol salvador, faltando 1 minuto para terminar a partida. Quer dizer, foi um negócio impressionante. E levou para os pênaltis, e nos pênaltis ganhou a classificação para a disputa do segundo turno. Porque o primeiro turno o Real já levou, o Real Ariquemes já levou. O segundo turno vai ser disputado agora, dia 24, entre Cacoalense, União Cacoalense e o Real Ariquemes. O União Cacoalense eliminou o Genos. Esse jogo foi sábado passado, e lá no estádio Aglaí Tonelli.
Imagens que você está vendo aí é do jogo, a União Cacoalense e Genos, placar de 2-0 para a representação do União. Com esse resultado, o União se credencia para disputar em 2 partidas o título do segundo turno. Se o União ganhar, Ademir, o título do segundo turno, ele vai, com mais 2 partidas, novamente, enfrentar o Real Ariquemes. Quer dizer, o Real Ariquemes tem 4 jogos para ganhar do União Cacoalense, né? Então, dia 24 agora, nós teremos o primeiro jogo, vai ser em Ariquemes, dia 24, e no outro final de semana, no sábado, lá no estádio Agalaí Tonelli, em Cacoal, que vai com certeza lotar o estádio. Esse jogo aí, o União ganhou do Genos por 2-0, foi um jogo em que, na primeira partida aqui na capital, foi 0-0. Então, o Genos jogou a responsabilidade de ganhar para a União, porque você sabe que quem joga em casa tem a responsabilidade de atacar, né? Tem que partir para cima. E foi o que aconteceu. O União partiu para cima, mas o Genos, em contra-ataque, chegou com muito perigo no primeiro tempo, chegou com muito perigo, muitas oportunidades teve o time do Genos, mas aquele negócio, o futebol é daquele jeito. Quem não faz acaba levando, né? As oportunidades não foram aproveitadas pelo Genos e em 2 golaços, podemos dizer assim, 2 golaços, o time do União conquistou a vitória e se credenciou assim a ser um dos possíveis detentores do título. Então teremos aí a decisão do Rondoniense, primeiramente o segundo turno, que começa dia 24, e depois nós teremos, se o Real ganhar, acaba o campeonato. O Real será o campeão. Agora, se o time do União ganhar, aí força mais 2 partidas para a finalíssima do Rondoniense 2022. Final interiorana, né, João Dalmo? Final interiorana, se acontecer. Pelo menos o segundo turno vai ser interiorana, né? Agora, dá pro Cacoalense conseguir? Você acha que o Cacoalense consegue superar o Ariquemes e vai para a final? Força os outros 2 jogos? A Cacoalense gastou muito, ela investiu bastante para trazer esses jogadores. Esse jogador aí, inclusive, que está aí no vídeo, ele jogava no Internacional de Porto Alegre. Fabrício, né? Fabrício, foi um jogador do Internacional. Trouxe aquele Tarta, que era do Fluminense. Tartar, que era do Fluminense e tal. Eles montaram um timaço, né? Só jogadores de boleiro já que experiente. Já a representação do Real, ela mesclou garotos que disputaram a Copa São Paulo, daqui mesmo da região. Eles montaram uma equipe boa e trouxeram pontualmente alguns jogadores, né, para fazer a mesclagem, né, aquela tal mesclagem que a gente tanto fala, né, Ademir? Exatamente. Esse Fabrício aí jogou muito tempo no Internacional, depois se rebelou. Ele é meio fio desencapado, esse cabra. Eu lembro desse rapaz, eu lembro. Ele brigou. Xingou todo mundo, jogou a camisa no chão. Isso, eu lembro desse rapaz. Mas ele fez isso aqui no sábado. Ele fez. Quando ele está sem camisa ali, você viu ele sem camisa? Foi a torcida começou a pegar no pé dele, ele tirou a camisa e jogou na torcida, mandou o dedo para a torcida, fez um rolo danado no final do primeiro tempo, estava 0-0. Ele não estava jogando nada, Aí ele voltou para o segundo tempo, aí fez esse golaço aí, cara. Aí já viu, né? A torcida quer ver gol mesmo, né? Aí pronto. Ele passou de repente de capeta. Aí, tá ali, ó. Olha lá. Sem camisa, bravo lá, o pessoal segurando ele e tal. É o que o Ademir falou, é fio desencapado mesmo. Ele é meio. Pavio curtíssimo esse aí. Pavio curtíssimo. Agora, isso prova, né, Dalmo, que tem que haver investimento, né? Futebol hoje em dia não se faz de forma alguma mais sem dinheiro, né? Não. Ademir, o futebol de Rondônia, eu sempre falei aqui, né, nos meus comentários, e as pessoas, quando me procuram, eu sempre falo, nós nunca vamos sair dessa situação porque nós não temos estádios de futebol.
Nós não temos em Cacoal, em canto nenhum do estado, nem na capital, onde era para ter pelo menos um estádio com capacidade para 15, 20 mil pessoas, um gramado perfeito, nós não temos. Porque o futebol hoje ele é muito tocado, né, Ademir? É muito tocado. E se você não tem um gramado adequado, como é que você vai rolar a bola? Não dá para rolar a bola. Né? Tem que ter torcida, né, cara? Tem que ter torcida, por exemplo. Você faz um amistoso, você leva um Flamengo, você leva um Vasco, um Botafogo, que os torcedores gostam desses times do Rio aí, vai colocar 5 mil torcedores? O que adianta? Cadê a renda? Você não faz renda com isso aí, né? E 5 mil? Não tem capacidade. O estádio Aloysio Ferreira, que é o maior aqui do estado, hoje, está com capacidade de 4 mil pessoas, meu Vanderlei. Não dá, pensou? Você vai disputar aí uma competição e você tem a possibilidade de ter um time grande, um time para você encher o estádio, né? E aí você não consegue, né? Diferente, por exemplo, do Londrina, que o Londrina pega. E você, quantos cabe lá? Umas 30 e poucas mil pessoas no Estádio do Café? O Estádio do Café, ele, nos tempos passados, né? Ele teve jogo de 55 mil pessoas. Sim. Mas com essas novas 70, normas, né? Ele é autorizado para 30 mil pessoas. Mas para o jogo, inclusive, que vem amanhã aqui em Londrina, o Corinthians jogar pela Copa do Brasil com a Portuguesa do Rio, foi autorizado 20 mil lugares, somente 20 mil, mas a capacidade dele é 30 mil. É que ele tem algumas restrições que estão sendo revistas agora, então, por essa situação, foi autorizado 20, que está, inclusive, praticamente vendido. Aliás, a Portuguesa Santista vem jogar aqui porque o estádio dela lá só cabe 5.500. Que é a dificuldade de Rondônia, né? E você vê, e a Copa do Brasil permite isso ainda, né? De você negociar o mando de campo, porque ela vai ter um faturamento muito maior. Só a torcida do Corinthians no norte do Paraná e vai lotar o estádio. Com certeza. Que ela com 5, quem que vai torcer para a Portuguesa do Rio? Se fosse lá na década de 70, 60, naquele tempo que a Portuguesa era um time, o América era o grande América do Rio de Janeiro, né? Tal, aí sim, mas hoje, né? Então é muito mais negócio. Veja. No Campeonato Brasileiro, ela não poderia fazer isso, por exemplo, né? Vender o mando de campo para uma outra cidade, né? Sim. É o que eu costumo dizer, Ademir. Você não faz futebol profissional sem dinheiro. A bola propulsora do futebol profissional chama-se grana, dinheiro. Se não tem dinheiro, você não faz um bom time. Se não tem investimento, você não consegue absolutamente nada. E para você conseguir dinheiro, você tem que ter renda. E uma das rendas que o clube conta sempre, hoje tem a televisão, tem isso, tem aquilo, mas uma das rendas que ajuda muito é a arrecadação de bilheteria. E que os clubes de Rondônia nunca vão ter. Olha, o exemplo, nós tivemos agora a Copa do Brasil, vocês falaram da Copa do Brasil, veio Juventude jogar aqui, no Aloysio Ferreira contra o Porto Velho. Eu falei que o Porto Velho perdeu a classificação e perdeu dinheiro. Ele ganhou 650 mil para entrar em campo, que é a taxa, que é a cota que a CBF dá para cada clube que participa da Copa do Brasil, mas em contrapartida, ele pagou para jogar, porque o estádio não tem, nem iluminação tem, o estádio está em obras, fizeram uma gambiarra para receber 1.000 pessoas. Resultado, se você botar no bico do lápis, tivéssemos um estádio para 15 mil pessoas, teríamos lotado o estádio 15 mil pessoas. O Porto Velho teria ficado aí com, no mínimo, 800 mil, 1 milhão de reais. Agora, é uma pena, né, Dalmo, esse aluizão nesse estado, né? É uma pena. Isso é a fotografia, né, do futebol de Rondônia. Eu, quando vejo o Aluizão naquela situação, que às vezes a gente vê, acompanha e tal, Ademir, realmente é uma fotografia do estágio do futebol rondoniense. Não, né? Ademir, eu vou mais além. Não é a fotografia do estádio de futebol, é uma fotografia do nosso estado. Porque aqui nós não temos sequer uma rodoviária que presta, você sabe disso. Nós não temos um hospital público aqui que possa receber. A população está aí no João Paulo II dormindo no chão. Então, essa aí é uma fotografia, uma realidade do nosso estado de Rondônia que continua assim, sendo arrasado por políticos
inescrupulosos que só se completam, completam aqueles que estão do seu lado, ao seu redor, e o povo que se exploda. Porque eu já cheguei até a ouvir de políticos dizendo o seguinte: para que estádio de futebol? Quer dizer, sabe por que ele fala isso? Porque quando a seleção brasileira, o time dele vem jogar aqui em Manaus, vem jogar em Cuiabá, ele pega o avião, vai lá e assiste, leva a família dele para assistir. Né? Agora, quem gosta do futebol mesmo, aquele povo que é trabalhador, porque esse é que vai no estádio, esse é que paga o seu ingresso. E aqui, quando tem um joguinho melhor aqui, esse político que fala isso, ele não paga ingresso, não. Ele ainda tem o ingresso dele gratuitamente, cortesia. Você está entendendo, Ademir? Então é por isso que eles não estão nem aí, cara. E um estado rico, hein? E um estado riquíssimo. O estado de Rondônia é muito rico, cara. Eu só lamento que eu já disse aqui para muitas vezes, eu vou embora, eu vou subir para o lado dos meus amigos que já foram, com essa tristeza no coração, de nunca ter pisado num gramado com capacidade de pelo menos 10 mil pessoas. E o que é pior, né? Mal sabem eles que um grande jogo traz, assim, um benefício enorme para a cidade. É a movimentação hoteleira, a movimentação financeira da região. Você vê, nós estávamos falando do Londrina, nós estávamos falando do Londrina, os ingressos vendidos aqui, praticamente é tudo da região. Gente que vem abastecer o carro, gente que vem comer sanduíche, gente que vem jantar, gente que vem aqui gastar na cidade e deixar o dinheiro aqui, né? É verdade. Você quer ver uma coisa? Eu estive de férias agora visitando a minha filha, que mora em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, em Nova Mutum, naquela região ali. E na volta, eu fiquei uma semana lá na volta, até o João Dalmo falou: passa aqui em Porto Velho. Eu falei: João, não vai dar agora, porque ficou fora de mão para pegar. Até voo de Cuiabá para Porto Velho é uma dificuldade danada, é mais fácil você vir para São Paulo e ir direto para Porto Velho. Mas enfim. Quando eu cheguei, voltei para Cuiabá no sábado à noite, olha só, não tinha hotel perto lá em Várzea Grande, perto do aeroporto. Eu falei: mas o que está acontecendo? E aquela muvuca, aquela coisa e tal. E eu falei: mas o que está acontecendo? Você só vai encontrar hotel lá em Cuiabá e olha lá, porque... Aí eu perguntei pro cara do hotel, falei: mas o que está acontecendo aqui hoje? Que é alguma festa? Ele falou: não, vai ter um show do Gustavo Lima aqui hoje. E tem 2 anos que não tem nada, meu amigo. Tava uma loucura, o comércio bombando. Aí, com muito custo, eu consegui um hotel lá, com a sorte, consegui um hotelzinho lá. Dormi no outro dia cedo, o dono do hotel, ele foi fazer o traslado, me deixar no aeroporto ali, em Várzea Grande mesmo. Ele falou assim: olha, o que é um show, o que é um movimento, o que é um evento, né? O meu hotel girou 48 horas trocando de gente aqui, porque fazia 2 anos que não acontecia isso. Todo mundo vendendo seu churrasquinho, todo mundo vendendo isso, hotéis lotados, restaurantes todos lotados, churrascaria tudo bombando a noite inteira, por causa de um show. Imagina quando começar a coisa no normal. E vocês falaram ainda há pouco que a flexibilidade que a CBF hoje permite, você veja, o jogo em Cuiabá também, citando Cuiabá, Flamengo e Palmeiras, né? Foi Flamengo e Palmeiras, né? Pela Supercopa, né? Supercopa das Américas, não foi isso agora? O Flamengo e Atlético Mineiro. Flamengo e Atlético Mineiro. Também foi a mesma coisa. Em Cuiabá. Mas isso aí... Tanto que o governador do Mato Grosso já está querendo levar a Argentina e Brasil para Cuiabá. Mas só tem um problema, né? Que o aeroporto lá não é internacional. Quase que o Cuiabá esses dias teve que jogar em outro lugar, porque não pode descer voo internacional lá, né? Olha, não estranhe vocês se o dia de amanhã aparecer um empresário maluco aí que faça um investimento, porque hoje esse ramo de shows e outras atividades paralelas ao futebol tem um rendimento muito grande, né? Haja vista o campo do Palmeiras. O Palmeiras e o Corinthians vai jogar sábado em Barueri, não vai jogar no Aliança. O campo está ocupado. A final do Paulista quase que não foi lá e foi com uma restrição, porque hoje existe outras atividades que podem ser exploradas numa arena. Eu rezo todo dia, na hora que eu vou deitar e na hora que eu acordo, o meu Pai Nosso também vai para esse empresário, que venha para cá e faça esse estágio. Infelizmente, ele faleceu, que é o Walter Torre, que é o dono da W Torre. E ele, inclusive, estava
o do Santos está emperrado ainda, acho que por conta dele ter falecido, guerra e pandemia, essas coisas. Mas o Santos está com o projeto de fazer uma nova Vila Belmiro lá também. E assim, é a esperança que a torcida do Santos tem. Mas, ó, João, só para você ficar com perder mais um pouco de cabelo ainda, o Juventude simplesmente, que avançou, passou pelo Porto Velho na Copa do Brasil, vai jogar contra o São Paulo amanhã na Copa do Brasil. Né? Então poderia o São Paulo estar indo jogar em Porto Velho aí, se tivesse o estádio, né? Igual o Santos foi jogar em Rolim de Moura em 2002, e por aí vai, né? O Vasco da Gama foi em 98, 99 jogar contra o Ji-Paraná em Porto Velho. Você está lembrando uma coisa aí, Vanderlei, que nós regredimos, porque nós já tivemos aqui Vasco da Gama, Flamengo, Botafogo, Fluminense, mais de 10 mil torcedores. Grêmio, Santos, Bahia, Vitória, Inter, Grêmio. Tudo. Nós regredimos. Hoje nós não temos condições de receber o Juventude. O Vasco da Gama, em 99, o Vasco tinha sido campeão da Libertadores em 98. Foi campeão brasileiro em 97, em 98 foi campeão da Libertadores, e em 99 ele foi jogar contra o Ji-Paraná, no estádio Aloysio Ferreira. Deu uma chuva, porque esse jogo foi em janeiro, final de janeiro. Aquelas chuvas que quem mora em Porto Velho conhece, o Ademir vai lembrar muito bem. Assim, de acabar a energia, de aquela coisa louca. Bom, enfim. O Silvão fez um golaço. O Leivinha, o Silvão bateu, o Carlos Germano rebateu e o Leivinha fez 1-0 pro Ji-Paraná, imagina. Mas tinha gente pendurada nos postes para assistir o jogo do Vasco da Gama. O Vasco tava na crista da onda naquela época. Eu fui falar isso aqui, Juninho, Canos, Felipe, Guilherme, Carlos Germano, Luizinho, Odivan, Mauro Galvão, o timaço que o Vasco da Gama tinha. Quando eu falo aqui em rodadas de jovens que estão por perto, que eu falo que esses clubes todinhos, o Flamengo já teve 2 ou 3 vezes aqui, quando eu falo isso, eles dizem, não acredito. Jogou em Ariquemes, Dalmo. Jogou em Ariquemes o Flamengo. Exatamente. Verdade. Quando eu falo isso aqui, eles não acreditam. Né? Eu acreditam que isso. Infelizmente. Verdade. Mas, Ademir, já que nós estamos falando de Porto Velho, vamos falar de Londrina também, porque esse calo me aperta. Londrina é uma das cidades mais ricas do Paraná. É uma região riquíssima. Tudo ali é um polo educacional, polo de saúde, polo de tudo ali. Polo comercial. Falo porque eu sou de Rancho Alegre, ali pertinho, 80 quilômetros de Londrina, e a gente está... Meus pais o tempo todo lá, meu irmão está o tempo todo lá, meu irmão mora em Cornélio Procópio, mas tudo gira em torno de Londrina. Londrina tem um estádio aí para 30 mil pessoas. Londrina tem um VGD, que é o Vitorino Gonçalves, onde ele faz os seus treinamentos. Londrina tem um excelente centro de treinamento agora, que eu vi esses dias, eles mostrando, tem tudo. E esse time do Londrina é só segunda divisão, não vai. O que acontece que o nosso Tubarão não sobe para a primeirona, Ademir? Pois tá patinando, né? Nós estivemos mais próximos, se não me engano, em 2018, que foi quando o Dagoberto esteve aqui. Isso. E o Dagoberto com... se não me engano, 16 jogos, fez 19 gols, foi o artilheiro daquele campeonato e do Londrina, né? E por pouco não subiu. Mas é aquela história, né? São altos e baixos, a parte financeira pega. O Londrina hoje é administrado por um empresário, que é o Sérgio Malucelli, que é dono da SM Sports, que tem um belo de um CT aqui, é um CT de primeiro mundo, o CT deles aqui, né? Eu vi imagens nesses dias. Ele fez um contrato com Londrina, administrou 10 anos, e Londrina estava no fundo do poço. Se não fosse o Sérgio, hoje estaria realmente, talvez até na Série D, segunda divisão do Paranaense. Aliás, ele pegou Londrina na segunda divisão do Paranaense. Aquela história, né? O futebol hoje é um grande negócio. Então, os antigos diretores, os antigos administradores, esses diretores de clube de futebol, eles não são profissionais. Já vi, você vê o Grêmio hoje. O Grêmio está na segunda divisão do Brasileiro e olha a situação do Grêmio, né? E outros por aí também. O Botafogo esteve, o Vasco está, já é o segundo ano, não é isso? E, enfim, é difícil. O futebol tem que ter dinheiro, mas tem que ter administração. E o Londrina viveu essa dificuldade, terceirizou o seu futebol para o SM Sports através do Sérgio Malucelli, tocou 10 anos, levantou o time, quase subiu, aí faltou um pouquinho de fôlego e agora está vivendo um novo contrato de 5 anos, já esse é o segundo, ainda tem mais 3 pela frente,
e tudo indica que vem aí o SAF, né? Estão trabalhando, estão preparando essa situação. Já teve proposta, esse Textor, que assumiu o Botafogo, quase que assumiu o Londrina, só não assumiu porque o Malucelli quer ficar com uma grande parte do negócio, ele não quer entregar essa vamos dizer assim, esse negócio de mão beijada, ele quer continuar participando do SAF. Claro. Então não houve acordo, mas isso vai chegar sim, e o Londrina, é claro, está lutando aí agora na Série B, o ano passado quase que caiu, que foi 2021, 2020 disputou a Série C, se classificou no último jogo, num gol contra, lá em Belém do Pará, contra o Remo, um gol contra, senão tinha ficado na C, subiu, o ano passado permaneceu, e esse ano me parece que está dando um pouquinho o ar das graças, né? Ele ganhou em casa a primeira partida contra o Náutico, 2-0, e depois, na sequência, perdeu para o Criciúma, lá em Criciúma, 1-0, o que é normal também, porque nós sabemos que nessa competição, todos os campeonatos brasileiros são muito equilibrados, mas a Série B é um osso mais difícil de roer, porque existem ali muitos clubes nivelados, né? E querendo essa boquinha na parte de cima, e ninguém quer cair, e o Londrina esse ano está tentando se manter, vai tentar se manter e está investindo para isso, não com grandes nomes, mas com, como a gente chama aqui, apostas, né? Jogadores que são apostas, que de repente pode estourar ou não, de repente também não, mas a esperança é que estoure, para que permaneça pelo menos na Série B. Esse é o foco esse ano, porque você sabe, tem um trabalho sendo feito aí de uma liga, né, para os clubes da primeira divisão, que também tem esse trabalho para os clubes da segunda divisão. E aí a bufunfa, a grana vai ser muito maior. Sim, então, esse ano, a disputa, até por esse detalhe, ela é a mais acirrada e é mais difícil, porque veio o Bahia, veio o Sport, veio o Grêmio, tem o Vasco, né? Tem o Cruzeiro, que já vai é a segunda divisão mais difícil que tem durante a história da Série B. Exatamente, então. E o Londrina, esse ano, está fazendo uma campanha focada, trouxe um bom treinador, que é o Adilson Batista, que é treinador de Série A, estava aí fora do mercado por um período, que estava em tratamento de saúde e coisa e tal, mas é um bom treinador, e os torcedores estão apostando nisso daí, porque não há grande dinheiro para grandes investimentos, né? Como é também a situação de muitos clubes. Alguns levam vantagem, por exemplo, esses do estado de São Paulo, cujo campeonato paulista paga bem e eles começam a se estruturar no paulista. Mas o paranaense não tem dinheiro, é igual o de Rondônia, é um campeonato passa fome, é um campeonato marmitex, você entendeu? Não tem dinheiro, e não tendo dinheiro, não tem investimento. Então, Londrina está nesse pacote aí, juntamente com alguns outros times que caíram, como o Brasil de Pelotas, outros times aí que já eram participantes da Série B há algum tempo e que caíram, né? Londrina é isso aí. Não tem dinheiro, não tem investimento. E mesmo tendo dinheiro, Ademir, mesmo tendo dinheiro, como você falou no início, você tem que ter administração. Acabou o tempo daquele futebol romântico, aquele futebol onde o cidadão ele era o presidente do Vasco, do Flamengo, porque ele tinha muito dinheiro e ele botava dinheiro do bolso dele, era bicheiro ali no Rio de Janeiro, muito bicheiro que metia dinheiro ali, aquele negócio. Isso aí acabou. Hoje em dia, se você não tiver administração, acabou esse negócio de administrar com o coração, com a paixão. João, hoje é negócio. João, futebol é negócio. Dá uma olhada nessa estrutura do Londrina aqui, ó. Que a gente está mostrando, está exibindo aqui a estrutura. Olha isso, cara, né? Em Londrina ali. Então, assim, cara, com tudo isso, é difícil o time estar na primeira divisão. Você vê um Grêmio, né? Caiu para a segunda divisão agora, tem uma estrutura... O futebol brasileiro é um dos futebol mais difíceis do mundo, pô. Eu já visto que lá na Europa, em cada país tem 2 ou 3 times no máximo. Aqui não. Aqui é muito... Olha uma estrutura dessa. Tu é louco. Uma estrutura dessa aí, o time não está ainda na Série A, não é fácil, não. É coisa muito difícil. Agora, a Ademir mandou uma camisa para mim do Londrina, e de vez em quando eu saio com ela aqui na rua, Ademir, o pessoal fala assim, rapaz, tu virou argentino, é? Virou argentino?
Tu tá vestido com a camisa da Argentina? Olha aí a camisa do Londrina aí. Eu digo, não é Argentina, não, rapaz, é o Londrina. Mas é igual o Ji-Paraná, né? Igual o Ji-Paraná. Aliás, o Ji-Paraná foi montado em cima inspirado no Londrina. Porque o Toninho, que já faleceu, que foi presidente do Ji-Paraná, ele é aqui de Rolândia, da terra do Zé de Abreu Bianco, que era prefeito de Ji-Paraná. Então, na época que tinha o Vera Cruz em Ji-Paraná, era o Vera Cruz. E depois do Vera Cruz surgiu o Ji-Paraná, né? E aí esse pessoal estava à frente da administração da cidade, aquela coisa toda, e pegaram as cores do Londrina, que hoje já está um tanto até descaracterizada, né? Não é bem mais esse azul e tal. E hoje sai uma camisa a cada 6 meses, porque o pessoal precisa faturar, né? É verdade. Mas o Ademir falou aí, eu lembrei agora do estádio Vera Cruz em Ji-Paraná. Quantos e quantos jogos eu não fiz naquele estádio, rapaz? Foi vendido, viu? Foi vendido? Foi. Ô, João, e você estava falando, já que vocês estão lembrando aqui, você lembra daquele jogo que nós fizemos lá em Ariquemes, no estádio Gentil Valério, que nós estávamos numa cabine cheia de buraco, umas tábuas lá, e o Genos foi jogar contra o Ariquemes. Nós fomos de carro, rapaz, de Porto Velho a Ariquemes, e eu narrando o jogo, rapaz, em cima de uma cabine, assim, eu tenho a foto daquilo lá até hoje. Os caras queriam que quando fosse gol do Genos, você gritasse bem baixinho. Posso te contar uma passagemzinha rápida dessa cabine? Claro. Estava jogando o Municipal de Cacoal e o Ariquemes, nesse campo lá. Ainda era terra esse campo, era terra ainda. E eu estou em cima da cabine, me equilibrando, igual você está dizendo aí, narrando esse jogo. O Luiz Contec, com o rádio do lado, fazendo escuta no Rio de Janeiro, que eu estava para passar resultado. O Luiz estava iniciando comigo, eu levando o Luiz para a rádio. De repente, o bandeirinha do outro lado, que atualmente são as cabines, tá? Saiu correndo, largou a bandeira, um baita do senhor moreno, grandão, né? Hoje em dia tem que usar essas palavras com muito cuidado. O morenão, grandão, saiu, largou a bandeira, jogou o jogo correndo, e o cara largou a bandeira e veio correndo no vestiário. Mas o cara que cuidava do vestiário, que era embaixo das cabines, tinha trancado e foi assistir o jogo. Eu digo, mas o que está acontecendo com esse cara? Cara, aí que eu fui entender. O cara botou a mão aqui na barriga e gritava assim, a chave, pelo amor de Deus, a chave, cadê a chave? Meu Deus do céu, que coisa. Diarreia pura dos rádios. Diarreia pura. O cara tava com dor de barriga, cara. Eu sei como é que é isso. Sei muito bem. Nas Copas São Paulo da vida aí, eu já passei por um apuro desses aí também. Ele largou o jogo, rapaz, jogou a bandeira fora e ia fora trancar. E ele gritava, a chave, pelo amor de Deus. Gente, o negócio é o seguinte, hoje tem jogos aí da Copa do Brasil no meio da semana, a gente já falou aí do jogo do Corinthians com a Portuguesa, mas amanhã tem um jogo, Coritiba e Santos, que por coincidência foi Coritiba e Santos e Coritiba no domingo aqui na Vila Belmiro. Eu fui lá, inclusive, fui assistir esse jogo, estive lá, e a torcida aprontou, né? As torcidas aprontaram, na verdade. A do Santos e a do Coritiba quebraram o pau. Foi uma selvageria na rua. Os torcedores do Coritiba foram com a UPA ser atendido. Os torcedores do Santos ficaram sabendo, foram lá, quebraram toda a UPA e foi um quiprocó danado. Uma vergonha. Enfim, a torcida organizada do Santos que iria para Curitiba assistir o jogo já estava proibindo mulheres e crianças. E aí, eis que o presidente do Santos e o presidente do Curitiba entraram no bom senso. Falaram, olha, vamos fazer o seguinte, para evitar mais problemas, torcida única nos 2 jogos. Torcida única no jogo de ida lá em Curitiba, só a torcida do Curitiba vai, não vai ninguém do Santos. E aqui em Santos, no jogo da volta, torcida única também. A que ponto nós chegamos, meus senhores, vocês que são mais experientes? Estão acabando com o futebol. Isso é a falência da sociedade, viu, Vanderlei? Sim. Não é só do futebol, não. É a falência da sociedade num todo, viu? Isso aí realmente é um tema para ser discutido, leva tempo para falar, precisa de tempo, mas para mim, eu resumo nessa frase, é a falência da sociedade do povo do Brasil, viu? Que está sendo utilizado o futebol por ser uma maior visibilidade, né? Para mostrar essa falência.
porque a gente é só acompanhar os noticiários policiais das televisões abertas e por aí afora, a própria internet agora, que a gente vê a situação como é que está o nosso país, né? Como é que está o Brasil. E o futebol repercute isso. Acho que é o ser humano, João Dalmo. Ontem, esse final de semana, aconteceu um negócio aqui em São Paulo, uma coisa bizarra. O tema não é esse aqui, mas assim, um pai de família jogou um carro para cima da esposa que estava com os filhos dele, todo o carro tentando matar, meter tal do feminicídio agora, que eles falam isso aqui. Onde que está a cabeça do ser humano hoje? Quais são os valores do ser humano hoje, né? E o futebol paga o pato, né? Deixa eu ver, São Paulo, por exemplo, clássico em São Paulo é torcida única. E você vê no Rio de Janeiro, que tem todo aquele problema de tráfico e guerra, não sei o que, as facções, você vê uma final de Flamengo e Fluminense, os torcedores misturados. Vai entender um negócio desse? Qual o problema disso? Qual a rivalidade que tem Coritiba e Londrina no futebol? Para torcedor ficar se matando na rua aqui. Ué, o Coritiba veio jogar em Maringá na semifinal do Paranaense e quebraram o pau as torcidas. Um jogo que não tem nada a ver, cara. Uma coisa absurda, isso? Né? Pra que isso, cara? Pra que isso? Hoje mesmo eu estava fazendo a minha live, que eu tenho um canal aqui que fala do Santos, fazendo a minha live, um torcedor que é aí de 60 quilômetros de Curitiba, e ele estava me falando hoje, falou, Vanderlei, não tinha saído essa notícia ainda, ele falou assim, eu estou na dúvida, porque o meu sobrinho tem 15 anos, torce para o Curitiba, o pai dele não pode levá-lo, e a gente sempre falei que o dia que o Santos fosse jogar contra o Curitiba, aqui em Curitiba, eu o levaria para esse jogo. Mas eu estou com medo de levar esse menino lá e dar algum problema. O menino tem 15 anos e dar algum problema na rua. Olha isso, cara. Olha, Vanderlei e Ademir, eu já falei isso aqui, já falei isso muitas vezes, vou repetir. Vocês vão lembrar de mim um dia. Vocês vão lembrar de mim, igual o Zagallo, como o Zagallo fala, né? Vocês vão lembrar. Porque eu já disse e repito, vai chegar uma hora que o futebol vai ser... não vai ter mais torcedor nos estádios. Já aconteceu, mas isso por conta da pandemia. Tá? Mas sem a pandemia, tá? Isso vai acontecer. Vai ser um espetáculo para você assistir em casa, com sua família, tá entendendo? Tomando a sua cervejinha no sofá da sua casa, e os jogadores jogando lá e tal, somente vai para lá, como foi agora na pandemia. Isso vai acontecer e não é num futuro bem próximo, não vai ser muito distante, não, porque vai chegar um momento que vão se matar, vão acabar se matando todo mundo e a justiça vai acabar decretando isso aí. Ó, não tem mais torcida, não vende ingresso, não vende nada. Escuta o que eu estou falando para vocês. Triste. E vocês sabem muito bem disso, o Ademir e o João. Vocês já acompanham muitos jogos em loco. E assim, fazia tempo que eu não ia para o estádio. Eu tinha ido no ano passado, assisti um jogo Santos e Palmeiras na Vila e fui nesse domingo agora. Mas é uma atmosfera deliciosa. Você ir para o estádio, assistir um jogo. Poxa, é gostoso, e grita, e né, aquela coisa toda. E eu não fui trabalhar, eu fui para assistir o jogo mesmo. Falei, não, eu não vou trabalhar esse final de semana, eu vou assistir o jogo. Faz tempo que eu não faço isso. Você fica só trabalhando o jogo, você não curte. Falei, eu vou lá, comi sanduíche de pernil, tomei aquela cervejinha antes e fui assistir o jogo, vim embora, tudo. Mas assim, cara, e tem gente que não vai conhecer isso, João. Tem gente que não vai conhecer isso. Não, Vanderlei, mas eles já estão transformando as torcidas organizadas, já estão transformando esse ambiente do estádio para ambiente local. Se você for assistir um jogo, por exemplo, aqui em Rondônia, aqui em Porto Velho, vou falar aqui em Porto Velho, tem o pessoal do Palmeiras, tem o pessoal do São Paulo, o pessoal do Flamengo, o pessoal do Botafogo, que eles se reúnem em determinado... eles têm sede já. E lá na sede, os mesmos gritos que você escuta no estádio, eles fazem lá na sede. É como se estivesse no campo de jogo. Tá entendendo? Então, eles já estão se antecipando. Isso futuramente vai acontecer que não vai ter mais estádio, ninguém vai para estádio. Isso aí se espalhou pelo Brasil todo, né? Aqui em Londrina também. Se você vai num jogo do Londrina, um jogo que eventualmente dá um público maior, que é um jogo melhor, porque ultimamente não tem dado muita torcida também nos estádios, né? Por vários motivos, às vezes falta de conforto, preço caro, então
uma série de coisas que o cara não é bem tratado e às vezes ele acaba se afastando, né? E tem acontecido de o camarada querer ir com a camisa do Palmeiras, ou do Santos, ou do Corinthians, porque o norte paranaense, ele segue São Paulo, assim, rigorosamente. Aqui, para nós, os times do Rio, a gente acompanha como noticiário, mas não como matéria do dia a dia. E ao contrário daqui, da região norte, exatamente. Tanto que a Record comprou os direitos do Campeonato Carioca e do Campeonato Paulista. Aí ela fez o seguinte: quais os estados que queriam receber os jogos do Campeonato Carioca? A região norte e nordeste todinha. Sim. Ninguém não, assim. Mas eu ia dizer o seguinte: aí se você pinta lá no estádio com a camisa do Palmeiras, é perigoso os torcedores da organizada do Londrina ir lá e fazer você tirar a camisa. Isso já aconteceu aqui em várias oportunidades, o que é um absurdo, uma aberração assim, sem tamanho, né? Então, porque você tem que ter o direito de você vestir o que você quer, onde você quer, andar do jeito que você quer. Claro que você não vai abusar, não vai lá no meio da torcida organizada, mas você adentrar o estádio com uma camisa do Corinthians, do Palmeiras, no jogo do Londrina, o que tem a ver, cara? O cara é torcedor do Corinthians, mas torce pro Londrina também. Todo mundo tem um segundo time. Você sabe o que ocasiona tudo isso aí? Você vê um monte de gente usando camisa do Real Madrid, do Barcelona, do Liverpool, de outros times que não tem nada a ver com o nosso futebol aqui. Para mostrar que é neutro, né? É isso. O cara fala da Portuguesa, o cara usa a camisa da Portuguesa, usa a camisa do Juventus. Aqui o que mais tem aqui é a gente andando na rua com camisa do Juventus. Só que você vai ver lá o jogo do Juventus, tem 500 torcedores. Tudo bem, é um time antigo, mas não tem, porque o cara não usa, o cara tem medo. Eu tenho várias camisas do Santos, eu só uso em casa, cara. Dificilmente eu saio com camisa do Santos aqui. Até porque eu tô influencer, essas coisas tal, perigoso. Às vezes alguém nessa não sabe o que pode acontecer. Aliás, que maravilha a Portuguesa ter voltado, né, Vanderlei? Poxa, e que foi campeã ainda da Série A2. A Portuguesa é o segundo time de todo mundo, né, em São Paulo. Né? É verdade. Tá faltando agora o América. O América, exatamente. O América a gente estava citando aqui agora. Também é o segundo time de muita gente no Rio. E que foi um dos grandes times, né? Na década de 60, 70, lá o Ameriquinha dava as regras lá no Rio de Janeiro, né? Era grande time, vocês vão conhecer muito bem disso aqui. Mas, ó, pela Copa do Brasil nessa terça-feira, o CSA recebe o América de Minas, o Bahia recebe o Azures, que é aí do Paraná e o de Marmeleiro. É uma cidadezinha pequenininha que chama-se Marmeleiro, mas ele joga em Pato Branco. Pato Branco. Parece que o Marcelo lá do Real Madrid é meio dono desse time, como é que é? Dizem que ele é o maior acionista desse time aí, que já vai para a terceira fase, que vai receber uma grana preta, né? Pois é. Vai pegar o Bahia lá na Fonte Nova, depois recebe o Bahia lá. Isso, dois jogos. Não sei se o jogo vai ser, não sei se vai ser em Pato Branco, porque tem que ter um número mínimo de torcedores caber no estádio. Não sei ainda onde vão jogar, mas Curitiba, ele é de Marmeleiro, uma cidadezinha pitiquinha, do lado de Pato Branco. Pato Branco, que é a cidade do Pato, né? O Pato, o Alexandre Pato. Isso, do Alexandre Pato. O Fluminense, do nosso amigo Jairo Guedes, vai receber o Vila Nova. E o Remo vai jogar contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil, jogos de ida, a terceira fase da Copa do Brasil. Completando amanhã, Atlético Mineiro e Brasiliense. Olha o Brasiliense que foi finalista de Copa do Brasil, hein? Uma vez e foi garfado contra o Corinthians. O Fortaleza e Vitória. Goiás e Red Bull Bragantino. Tocantinópolis, que eu estive lá em Tocantinópolis em 2000 na Copa João Avelange transmitindo o jogo lá, rapaz. É longe, hein? Meu Deus do céu. Tocantinópolis e Atlético Paranaense, primeiro jogo de ida é lá, né? Coritiba e Santos, que é lá no Couto Pereira que eu falei aqui. Juventude e São Paulo, poderia ser muito bem o Porto Velho e São Paulo, né? Exatamente. E Ceilândia e Botafogo, do João Dalmo na Silveira. O João Dalmo que tá contente com esse Botafogo dele que ganhou aí no final de semana. Que poderia ser o Londrina, né? Que poderia ser o Londrina também. Mas é isso, né? Eu acho que eu gosto muito desse formato da Copa. Eu não tô gostando desse formato que tá sendo agora, que acho que sempre deveria ter o segundo jogo. Essa competição é muito democrática, mas esse negócio de eliminar o primeiro jogo logo de cara, assim. É uma delícia, né? Você descobre o Brasil, né? Descobre o Brasil. Eu discordei quando eles mudaram o sistema de disputa. Eu discordei, eu achei um absurdo, porque
diminuiu muito, e principalmente os times pequenos das regiões mais pobres, né? Pobre que eu digo do futebol, e tirou a oportunidade, porque qual o jogador que não quer ir jogar no Maracanã? Qual o jogador que não quer ir jogar no Morumbi? Qual o jogador daqui da região? Lembra né? do Ji-Paraná que foi jogar na Vila Belmiro, pô? Não, foi jogar Empataram, lá aí foram no jogar Beira lá, Rio, foi jogar pois no Beira Rio, depois foi jogar lá no estádio do Grêmio, onde o Ademir esteve lá transmitindo, né? O time tinha certeza de que ele ia jogar lá, né? Então eu acho que foi muito. E depois tem outra, aí deu a oportunidade para o time grande jogar pelo empate, né? Aí complica mais ainda, né? Da segunda fase em diante, não, que empatou, vai para pênalti, né? Agora sim. Agora já tem os jogos de volta, mas eles tiraram o gol qualificado, né? Não tem mais o gol qualificado. O gol qualificado que fazia dar algumas zebras, né? De vez em quando. Eu tinha, inclusive, na minha cabeça, eles deviam ter feito o seguinte: fazer o primeiro jogo do time pequeno, fazer uma tabela dirigida, viu, Ademir? Você que é bom de tabela aí, fazia uma tabela dirigida. O time de Rondônia fazia a primeira partida, por exemplo, no sorteio, pegou o Botafogo. O time do Porto Velho pegou o Botafogo, no sorteio, né? Vai jogar onde? Aí era dirigido. Vai jogar a primeira partida lá. A segunda aqui. Entendeu como é que é? Você fortalecia os clubes, o clube ganhava uma cotinha a mais, era tudo isso, né? Coisas para ajudar. Naquele ano do Grêmio, eu estava na federação e do Internacional também. O pensamento nosso lá dentro foi o seguinte: olha, vamos trazer um time grande, porque a gente sabe que vai perder mesmo, mas vamos trazer um time grande para arrecadar aqui em Porto Velho, jogar aqui, porque o regulamento dizia que jogava primeiro na casa do menor. Pelo menos a gente vai perder aqui, mas vamos pegar um time grande para faturar. E depois a viagem lá para onde for, a gente vai estar garantida. Então, que tinha, né, o jogo da volta. Né? A alegria de viajar era um absurdo de legal. Nós perdemos 4-0 em Porto Velho, de Paraná para o Grêmio, fomos a Porto Alegre, perdemos de 4-1. Mas a gente sabia que estava perdido. Mas aí os ambiciosos da CBF, não, nós estamos gastando demais com isso aí, vamos economizar. E depois isso enfraquece o futebol. E depois, isso foi em 92. Em 93 foi o Internacional, que ganhou de 6-0, se não me engano, em Porto Velho. 6-0. Segundo jogo lá em Porto Alegre também. Teve um que foi 8, né? Mas foi uma delícia, pô. Eu fiquei ali conversando com o Enio Andrade, com o Silas, com o Catito Fernandes, com o pessoal da Rádio Gaúcha, a turma toda. É uma maravilha você fazer aquele intercâmbio, né? Conhecer pessoas, para gente que é lá do mato, vixe Maria, aquilo foi Ademir, o seu repórter era o famoso Cabeça del Pato. Ademir, esse negócio de jogo de Copa Inter, era eu e ele, viu, Dalmo? No do Inter, eu cobri o Inter. Eu me lembro que eu fui no Rondão Hotel pegar uma entrevista, não quiseram me dar, mas eu consegui apanhar umas situações que eles estavam hospedados lá. E depois eu adentrei, que naquela época o repórter adentrava o vestiário, né? Debaixo do chuveiro, falei um monte com o Silas, com o Enio Andrade, com aquele pessoal todo. É uma maravilha, cara, aquilo, né? Você sabe que esse negócio de rádio, de você viajar, e a Copa do Brasil nesse tempo, eu fui conhecer Salvador, por exemplo, fazendo um jogo de Copa do Brasil, do Ji-Paraná, primeira vez que eu fui lá, depois eu fui com o CFA, eu conheci o Brasil, Teresina, Tocantinópolis, Fortaleza, Manaus, Belém, tudo fazendo futebol, cara. E conhecendo gente no Brasil inteiro, cara, fazendo futebol. Quem foi. Quem não foi, não vai mais. Não vai mais. É passado. Vanderlei, eu conheci o Brasil inteiro. Pois é. Com futebol. Brasil inteiro, isso. Graças a Deus. Senhores, o papo tá muito bom, mas olha, quando o papo é bom, o tempo voa, hein? Já vamos para 1 hora de programa aqui. Eu queria rapidamente aqui agradecer o Ademir e pedir a opinião. Aliás, tem mais um jogo amanhã que é pelo Campeonato Brasileiro, que é Palmeiras Vanderlei, e Flamengo. Tem até que conversar com o Luiz Carlos, gente de opinião, né? Que, olha, esse programa é especial, tem mais de 1 hora aí. Verdade. Vamos fazer lá e vamos passar para ele lá. E o Ademir sempre convidado. Mas, Ademir, vamos lá. Amanhã tem Palmeiras e Flamengo também, uma rodada antecipada, né, do Campeonato Brasileiro. Um jogão, né? Palmeiras e Flamengo decidiram a Libertadores do ano passado, só isso, né? E a rivalidade que está acirrada entre essas duas equipes aí. Dá para arriscar um palpite aí? E eu queria perguntar para vocês depois quem que vai ser campeão brasileiro. Apesar de estar na segunda rodada do Brasileirão, vamos dar um chute aqui, porque nós vamos gravar outras vezes mesmo, depois a gente vê se acerta ou não.
Bom, em relação ao jogo de amanhã, existe uma sequência, né, da final da Libertadores, que foi em 27 de novembro do ano passado, né? Naquele lance que, quando aquela bola caiu no pé do Daverson, deu mais arrepio nos torcedores do Palmeiras do que do Flamengo, viu? Sim. Meu Deus do céu! Se fosse do pé do Veiga, do Rony, de outro qualquer ali, Dudu, a gente estava mais tranquilo. Mas quando caiu no pé do Daverson, eu falei, pelo amor de Deus. E eu estava nesse jogo, eu estava comentando esse jogo também pela rádio aqui de Londrina. Enfim, eu, como palmeirense, acredito no Palmeiras, mas eu entendo que o Flamengo, depois de uma turbulência muito grande com a chegada do novo treinador, ele está se acertando, né? Demorou um pouquinho para entender o time do Flamengo, aquele quarteto mágico que tem que jogar juntos, né? Que é ali o De Arrascaeta, o Everton Ribeiro, o Gabigol e também o Bruno Henrique, né? Esse pessoal não pode ficar de fora e não pode jogar de uma forma diferente como daquele que eles estão acostumados. Ele começou a mexer muito no time, o time sentiu, mas está se encontrando. O Flamengo está se encontrando, vai ser um jogo muito equilibrado, mas eu vou torcer para o Palmeiras, claro, mas não acredito assim piamente numa vitória, mas torço para a vitória do Palmeiras. Agora, em relação ao Campeonato Brasileiro, a gente pode citar os mesmos de sempre, né? O Atlético Mineiro, Palmeiras, Flamengo. Eu acho que aí pode surgir um ou outro, como surgiu o ano passado, Fortaleza, Bragantino, no meio da história ali. O Corinthians eu vejo com uma boa possibilidade esse ano. O Corinthians não é porque ganhou 2 jogos, não, mas o Corinthians sempre chega, tem uma camisa muito forte, né? O Corinthians sempre chega, acredito nesses aí. Mas se tiver que apontar um, eu apontaria o Atlético Mineiro pelo conjunto da obra, né? Acredito que o Atlético tem grande chance sim, de ser o campeão brasileiro novamente. E você, João? Da minha parte, o Flamengo, como disse, o Ademir, ele foi muito feliz no seu comentário e eu concordo com o que ele falou sobre o Flamengo. Agora, eu já dizia o Zagallo, né, que craque não pode ficar fora do time, né? Então, são 4 jogadores que tem que o treinador tem que achar um lugar para colocar eles, porque o fulano não pode jogar com o ciclano, e o Zagallo provou que não. O Zagallo botou o Rivelino, o Tostão, o Pelé, todo mundo para jogar junto, né? Quer dizer, ele encontrou o lugar, o treinador que tem que encontrar onde o craque tem que entrar. Agora, o que eu vejo no Flamengo é que parece que eles conseguiram. Porque você sabe também tem esse detalhe, onde tem muito craque, aí vem um jogo do ego, o querer ser o melhor, eu sou o melhor. Então parece que agora começaram a querer sair da estrada, né? Mas parece que já voltaram para a estrada de novo, devem ter se reunido, a galera sofreu uma pressãozinha da torcida lá, naquele jogo que eles saíram. Aí, gente, é o seguinte, nós temos que baixar um pouco a bola, não adianta um querer ser melhor que o outro aqui, porque nós, né? Aí eu acho que o ego já baixou um pouquinho, aí o Flamengo voltou a ser o Flamengo passado, né? Agora, eu acho que esse jogo dá empate aí, eu não vejo favorito aí para nem Flamengo, nem Palmeiras, não. Vai dar empate. É bem isso. Tá contente que o Botafogo dele se recuperou, já ganhou a segunda partida. Aí, ó, a canequinha dele aí, ó, do Botafogo aí. Levou uma com relação a do Corinthians, mas já se recuperou. Com relação a ser campeão, Vanderlei, apesar de estar muito cedo, mas eu diria que nós temos o Campeonato Brasileiro é o único no mundo que tem 10 favoritos à conquista do título. Só isso. Ah, bom, ficou em cima do muro, mas tudo bem. Senhores, foi um prazer participar desse programa com vocês. Muita história, para quem não assistiu, esse programa aqui tem que ser revisto, tem história do futebol de Rondônia, a comunicação de Rondônia, isso é mais importante. Olha, poucos terão a oportunidade de participar de um programa desse como eu. Você que não teve oportunidade, assista que você vai aprender muita coisa com essas feras aqui da comunicação. Como dizia o Ribamar, os dinossauros da comunicação de Rondônia. Eu sou um babysauro pequenininho ali, aprendendo com vocês aqui sempre. Prazer, viu, Ademir, falar com você. Cara, foi um grande prazer participar, fiquei muito honrado, muito feliz em rever meu amigo Dalmo, em te encontrar agora pela primeira vez, Vanderlei.
e tomara que esse seja o primeiro de muitos encontros. Sem dúvida. Desejo a todos uma felicidade enorme, assim, uma saúde enorme para vocês, que vocês sejam felizes e que o Palmeiras vá em frente, que o Londrina também vá em frente. Mas eu fico muito agradecido, fico muito grato pela lembrança. E o Dalmo, ele sabe, o Dalmo é um querido amigo, é uma pessoa que eu tenho uma consideração enorme, não só pelo que ele fala, pelo que ele é, mas pela história do Dalmo. A história do Dalmo é linda, tem que ser respeitada acima de tudo, uma palavra que hoje em dia não está muito em uso, né? Ela está um pouco em desuso, né? Mas eu respeito muito a sua história, viu, Dalmo? Como também de alguns outros companheiros, não vou citá-los aqui, porque poderia esquecer algum. Tenho tido contato com os nossos amigos de Porto Velho, Agdo Melo, lá em Natal com o Ribamar, com o Walter Santos, enfim, eu creio assim que feliz o homem que tem história para contar e feliz o homem que tem amigos, né, para conversar. Muito obrigado, viu, Vanderlei? Um abraço. João Dalmo. Ô, Mandeco, eu só quero agradecer essas palavras do Ademir e dizer que o Ademir é uma pessoa fora do comum, além de ser um grande colega, um grande amigo, é um parceiraço, porque em momentos difíceis é que a gente conhece quem são os amigos da gente. E um amigo nosso, nosso próprio amigo Agdo Melo, passou por uma situação difícil, cirurgia do coração, e esse cidadão que está aqui conosco, Vanderlei, foi quem deu apoio total, a logística verdadeira, apoiou em todos os instantes, e hoje o Agdo Melo está de volta a Porto Velho, e isso me deixou muito... Eu já sabia da qualidade que o Ademir tem, de ser uma pessoa prestativa, mas eu fico feliz por ele ter demonstrado isso, né, com a ida do Agdo Melo lá para o Paraná. E dizer também que uma coisa, Ademir, a gente tem que sempre plantar coisas boas, porque quando você planta coisas boas, você colhe coisas boas. Você colhe aquilo que você planta, né? E eu sempre procurei plantar coisas boas na minha vida, né? E às vezes sou surpreendido como eu estou sendo, não por surpreso, porque eu sei que do seu coração só surgem palavras boas com relação a mim. Só rapidinho, Vanderlei, você brincou comigo no início, eu sou muito feliz porque tenho uma família maravilhosa, viu, Ademir? Você saiu, faz muito tempo que a gente não se vê pessoalmente, mas eu tenho uma família maravilhosa, graças a Deus. E de vez em quando eu dou minhas saídazinhas. E eu gosto muito de uma cantora, e ela estava fazendo um showzinho aí, rapaz, domingo aqui, né? Domingo de Páscoa, né? Então veio a Porto Velho para fazer esse show. Fátima Lemos, né? Fátima, agora deu branco da cantora, né? Eu sei que eu fui no show, rapaz, veio com minha esposa, minha filha, e fomos lá e eu fui surpreendido, cara. Do nada, os promotores da festa fizeram uma homenagem para mim, que só porque eu estava na festa, entendeu? Eu fui, para eles era uma coisa do outro mundo, e para mim não, eu nunca imaginava aquilo. Então fizeram uma homenagem que, vou te falar uma coisa, me deixou mesmo, sei lá, boquiaberto. Então ali dá para a gente perceber que é bom a gente fazer o bem, né? É bom, porque quem faz o bem vem, tranquilamente. É isso aí. Muito obrigado, João Dalmo, de todos os dias aí na Rádio Rio Madeira FM 105,9 e o grande Ademir Zago pela Rádio Clube FM de Londrina 95,7. Encontra na internet, né, Ademir? Pode entrar lá que ouve o programa de vocês também, né? Exatamente. Feras da Bola, Londrina no Feras YouTube. Da Bola. Eu já ouvi ele, eu sou macaco de rádio, né? Então ele passou para mim, ele passou o link para mim, eu já fui lá cascaviar para ver, eu quero ver aqui. O Vanderlei vai me contactar aí pelo Zap e eu mando para ele também. Boa, show de bola. Assim como você me manda esse daí também para cá, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Luiz Carlos Ferreira, do Gente de Opinião, se vira, dá teu jeito e coloca esse programa que ele tem que ir inteiro pro ar aí no seu site. Gente de Opinião, um dos melhores sites do estado de Rondônia. Forte abraço para vocês. Juízo torcedor, muitos gols por aí, muito futebol. Na quinta-feira estamos de volta. Tchau, tchau. Até a próxima. Um abraço.